Jornal Band News Entrevista. A nossa convidada hoje é a palestrante, advogada, terapeuta Poliana Policarpo, que também é doutora em Ciências Jurídicas e Sociais. Doutora, a gente tem um livro, né, que vai ser lançado essa semana aqui em Vitória da Conquista. Tulipas Raras. O que o público pode esperar aí da programação do evento de lançamento? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Band FM. Tulipas Raras é uma obra em que eu reúno histórias reais de mulheres que transformaram dor e sofrimento em força, em coragem, em resiliência e em superação. E conto também um pouco da minha história junto com essas mulheres que eu convivi e também que eu conheci. É interessante, lá da doutora aqui, boa tarde, né? Mais uma vez. Boa tarde. Eu fico curioso com relação, como é que é fazer um livro, escrever um livro com relação com tantas histórias ricas, né? Para compor esse livro, de que forma foram selecionadas? Quais foram os critérios para você fazer? Porque são diversas informações, né? Para você reunir tudo isso em um livro, leva muito tempo e tem que ter um certo critério, né? Olha, Zenon, na verdade, não foi algo feito do dia para a noite. Era uma ideia já antes da pandemia, em 2019. Eu já tinha feito livros na área jurídica, já tinha feito assim também livros de poesia, de crônicas. Mas esse livro, o que me tocou foram as histórias de mulheres muito fortes. Não foram mulheres que eu ouvi falar, foram mulheres que fizeram parte da minha caminhada, do meu dia a dia, da minha rotina. E uma delas foi a primeira, que eu chamo de Tulipa Primeira. Essa me comoveu muito, porque a história dela tinha abuso, né, na infância, estupro na adolescência, depois Nossa. Ela para de andar, fica paraplégica e para os médicos de São Paulo, Salvador, não tinha cura, mas aí ela consegue estudar por conta própria neuroplasticidade, faz um estudo de fisioterapia em casa e ela volta a primeiro rastejar, depois engatinhar, depois tocar nos móveis, até largar a cadeira de rodas, as muletas e voltar a andar por conta própria, mesmo desenganada. E depois essa mulher tem um filho hemofílico com história de doença também rara e grave. Então essa mulher me chamou a atenção e era muito minha amiga. E com isso eu fui lembrando de outras mulheres que me conheceram desde a infância ou que fizeram parte de minha vida, como até a professora Rosália, de 95 anos. Da história dela com a viuvez precoce, de ser uma mulher negra em tempos muito difíceis, de sustentar toda uma família. Tem várias histórias de uma mãe que do dia para a noite está vivendo o luto do marido que morreu de câncer e de repente ela descobre em menos de 25 dias que o filho também está com câncer. Então o livro trata de histórias mesmo que a gente conseguiu ouvir, que a gente conseguiu trocar. E essas histórias têm de tudo ali. Tem perda, né? Tem a superação de um câncer, tem também a questão do estupro, tem o incontrolável instante com a morte, tem de tudo. É isso, gente. Nós estamos com Poliana Policarpo, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, advogada, palestrante, escritora. Poliana, como define o principal objetivo de Tulipas Raras? Você falou aí que tem histórias de tantas mulheres. Você também tá nesse livro? Olha, Tulipas Raras... Como uma personagem. Sim. Olha, Tulipas Raras é realmente uma obra que vem nos trazer lições. Lições de que mesmo diante de sofrimento, de angústia, das mazelas humanas, nós não podemos baixar a fronte. Muito pelo contrário. Erguer a cabeça e ainda continuar a caminhada. Mas para isso é importante a gente ter a consciência de que precisamos nos autoconhecer, nos autoamar e buscar conexões humanas. E buscar outras pessoas que também passaram por outras enfermidades, outras dores. E com isso se fortalecer. E com isso criar uma resistência. Eu, por exemplo, no próprio livro eu falo sobre a minha jornada. Eu falo dos problemas que eu tive, de depressão depois da morte do meu pai, dores crônicas diárias com fibromialgia elevadíssima e um câncer de mama que eu tive, foi diagnosticado quando eu estava perto de concluir a obra. Não foi fácil para mim ter que passar por 16 sessões de quimioterapia, perder o cabelo,
fazer cirurgia, ter parte do seu seio, não todo, lógico, mas um pouquinho retirado, fazer radioterapia, e enfim, ter que parar a ampulheta da vida e lutar, né? Para sobreviver. Coisa interessante. No momento que você estava contando histórias de outras pessoas, você entrou no livro com a sua história aí, que você, no final, já na finalização do livro, né? Sim, eu não sei, Zenon. Você teve a experiência própria ali, né? Exatamente. É você sentir o flagelo da dor na sua carne. E é como se falassem assim, o destino no seu universo, Deus, cada um tem sua crença. É como se falasse assim, o que você vai fazer com a sua dor? Você está falando sobre a dor do outro, você está levando isso para uma obra, para que sirva de lições sábias para outras pessoas. Mas o que você vai fazer com sua dor? Eu vou transformar também, canalizar a minha dor por meio da literatura. Vou canalizar minha dor para também servir de lição para outras pessoas. Essas mulheres que você teve acesso, como foi essa caminhada junto a elas? Esse trabalho de pesquisa, a gente sabe que tem, mas conversar também, né, Poliana? Foi terapia para elas. Para elas e para você terapia também. Pra mim. A troca é importantíssima. É como eu estava falando com vocês. Às vezes a gente sente tantos problemas, sente tantos desafios aqui dentro do nosso ser e a gente não divide. Mas quando a gente resolve compartilhar, dividir, parece que a alma vai acalmando, serenizando, parece que a gente vai ficando mais leve. Porque a gente tem essa questão da, sei lá, síndrome de Atlas, de carregar o mundo nas costas, de carregar tudo para si. É necessário, gente, dividir. Dividir com pessoas que você confia. E às vezes na troca você vê também outras dores. E você vê que você não é uma voz silenciosa, contida. Seu grito pode ser externado junto com o grito de outras pessoas. Tulipas Raras. E aí, quando, onde vai ser o lançamento? Fala um pouquinho. Sim. Será na Nobel, da Otávio Santos, porque eu tenho toda uma história ali na livraria, com Valmária, Zé Maria. Parte do livro foi feito ali. Quando eu estava, por exemplo, com a questão do, né, passando pelo câncer de mama, em processo ali de terapia e tudo mais, eu não podia ir para qualquer lugar e muitas vezes eu não tinha forças, porque eu tinha muitas dores e enjoo constante por causa da quimioterapia. O único lugar que eu ia era para a livraria. E lá tinha um cantinho reservado em que eu ficava mais afastada por causa da imunidade. E fazia ali, eu via que existia efervescência humana, que as pessoas ainda circulavam, que havia vida ali. E que minha vida não estava totalmente parada e que eu podia, como é que se diz, conseguir ver no outro a vida pulsante e trazer isso para mim. E ali eu pegava e externava tudo isso que eu sentia no meio da escrita, e vendo e ouvindo pessoas e vendo livros. Isso foi essencial. O livro aí, como disse a Poliana Policarpo, ela traz aí pra gente, né, vários temas: resiliência, né, feminina, transformação pessoal, fé, esperança. Como você analisa o cenário literário, já que você escolheu uma linguagem mais fácil, né, para comunicar com as pessoas? Aí, ao tempo também, a gente já pede para que você diga a importância, né, da leitura, de a gente estar ali se comunicando, entendendo mais das coisas, né, sentindo mais a importância da literatura. Você falou algo importantíssimo. Tem algo chamado biblioterapia, em que você lê livros que possam te ajudar. E também você pode não só ler, como escrever. A escrita é uma arte que liberta, é uma terapia. O fato de você escrever, de você externar suas angústias, suas dores, suas melancolias. E para mim, a escrita ela foi essencial. Foi um grande catalisador das minhas dores, em que eu pude transformar isso em escrita, em lições para outras pessoas, junto com essas outras mulheres. Então, a arte literária modificou muito a minha vida. A doutora tem outras obras, mas eu gostaria, uma curiosidade, né? Qual o percurso, quais os trâmites legais, quais as dificuldades para se realmente lançar um livro hoje no Brasil? Você falou em algo interessante.
Primeiro, muitas vezes as editoras, elas vão ler seu livro. Você às vezes está com pressa e elas não têm pressa. Elas precisam analisar a obra e tudo mais. Há uma dificuldade muito grande em termos financeiros, porque uma obra em si, ela não é fácil. 300, 500 exemplares, custa muito caro. E se você fizer um livro colorido como esse é mais caro ainda. E não é só isso. Tem a pessoa que faz a diagramação, a pessoa que vai ler e vai corrigir, a pessoa que vai fazer a capa. É um conjunto, né? São várias vertentes para você construir uma obra. E você lê, relê, e eu, por incrível que pareça, junto com Ezequias Araújo Lima, meu grande mestre, a gente analisou, releu, corrigiu e encontrei um Mágica Sem Acento no Ar. Mas, se fosse em outros tempos, eu estaria enlouquecida. Mas faz parte mesmo de uma obra. Você corrige várias vezes e ainda assim você vai ter erros. E sabe o que aconteceu comigo? Uma editora queria uma capa, a outra queria outra coisa. Sabe o que aconteceu? Eu falei, gente, há muito tempo eu estou no universo da literatura. Já fiz prefácio, já fiz orelha, sei como é que faz um livro, sei como diagramar. Sabe o que eu fiz? Criei minha própria editora. Tulipas Raras é fruto... É o meu primeiro livro da minha primeira editora. Que legal. Parabéns. Porque realmente, Parabéns, como verdade. você falou, não é fácil fazer um livro e às vezes a gente quer fazer de uma certa forma. Então foi assim que eu construí a editora Alma do Verbo. Então, um abraço. A gente agradece aqui a presença de Poliana Policarpo, palestrante, advogada, terapeuta, escritora, doutora em ciências jurídicas e sociais. Receba o abraço de toda a Band FM. Tá um ótimo lançamento, com certeza vai ser um livro muito importante. Obrigada por toda a acolhida e espero vocês amanhã às 19 horas na Nobel da Otávio Santos. Obrigada Band FM, obrigada a cada um. Um abraço grandioso.